Olá, galerinha do segundo ano. Vamos continuar com as nossas videoaulas da semana. Vocês estão gostando? Espero que sim, viu? Estão sendo preparadas com muito carinho para cada um de vocês. Hoje, quarta-feira, vocês já tiveram a videoaula de língua portuguesa, certo? Assistiram e fizeram as atividades direitinho? Que ótimo! Agora nós vamos para a nossa videoaula de história, tá bom? Onde nós vamos abordar um conteúdo novo, que também foi visto esse ano já em outra disciplina, mas não tem problema nenhum. Nós abordamos referente à atividade que é passada. Então, mesmo que seja o mesmo conteúdo, nós abordamos de formas diferentes, tá bom? Para que vocês consigam assimilar e realizar as atividades diárias. Então, hoje, história, tá bom? Assistam a videoaula completa e façam as atividades corretinhas, tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Eu fiquei com dúvida na primeira questão. É para me fazer isso ou aquilo? Perguntem lá no WhatsApp, certo? Que eu respondo para vocês. E, então, vamos agora iniciar o nosso conteúdo. Será que vocês sabem qual é o nosso conteúdo de hoje? Não, sabem não, porque é um conteúdo novo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui os slides para vocês acompanharem e descobrirem qual é o nosso conteúdo de hoje. História, professora Regiane, segundo ano, 28 de abril de 2021. Hoje nós vamos falar sobre a família. Isso mesmo. Ai, tia, mas eu já vi a família. Como eu falei para vocês, alguns conteúdos, gente, eles são abordados em mais de uma disciplina. Nós já vimos a família em cidadania moral e ética, bom? Mas vamos ver também em história, porque isso faz parte da nossa história. A família está aí vinculada à nossa história. Então, hoje, nós vamos iniciar esse conteúdo sobre a família. A formação da família. A família é conhecida como o primeiro grupo social de que um indivíduo participa. Vocês sabem muito bem disso. Qual é o primeiro grupo social que o indivíduo, que a pessoa participa? A família. Assim que ela nasce, ela já está fazendo parte ali de uma família, desde o ventre da sua mãe, na verdade, né? Desde que ela foi ali concebida no ventre da sua mãe, ela faz parte daquela família. Ela é considerada uma instituição, certo? Já a família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O que quer dizer isso? Que a família é responsável por educar, ensinar as crianças a dizer, por favor, com licença, obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Essas palavras mágicas que existem no nosso dia a dia, que devem existir no nosso dia a dia, porque algumas famílias, gente, elas não usam essas palavras, certo? O que não é correto. E induzem a criança a também não falar essas palavras. Então, essas palavras fazem parte da nossa educação. Quem nos ensina são os nossos pais, que são ali a nossa família, quem está responsável por nos ensinar isso desde pequenos. Desde que você é pequenininho, nossos pais ensinam você a ser educado. E essa educação que seus pais ensinam influencia também no comportamento que você vai ter na sociedade. O comportamento que você vai ter na sua escola, o comportamento que você vai ter junto com os seus amigos, o comportamento que você vai ter num espaço onde você faz balé, no espaço onde você faz natação, no espaço onde você treina futebol. Então, essa educação ensinada pelos pais, pelos nossos responsáveis, ela é uma educação que nós levamos a vida toda na sociedade. Família tradicional, formada por pai, mãe e filhos. Certo, gente? Essa é a família que foi instituída desde o início, é a família chamada de tradicional, onde ela é formada por pai, mãe e filhos. Quantos filhos, tia? 1, 2, 3, 4, 5. Antigamente, certo? Os pais e mães, os pais, eles tinham muitos filhos.
Se você perguntar ao seu avô, na época do seu avô, as mulheres tinham 15 filhos, 18 filhos, era uma quantidade enorme. Já a quantidade dos pais de vocês, se vocês perguntarem, já teve uma quantidade mais reduzida. E depois, com o tempo, certo, gente? Essa redução está acontecendo. Mas aqui nós vamos falar sobre a família tradicional, que é essa, formada por pai, mãe e filhos. Independente da quantidade de filhos, é uma família tradicional. Com o passar dos anos, a família tradicional não foi sendo a única a ser formada. Como eu falei para vocês, a família tradicional foi o primeiro tipo de família, certo, gente, a ser formado. Mas, com o passar dos anos, esse tipo de família foi sendo modificado. Alguns pais, eles se separam, certo? Eles não vivem mais juntos depois de alguns anos que a criança nasce, por motivos pessoais, como nós sabemos. E o que é que acontece? É formada uma família apenas de mãe com filho, como tem aqui o exemplo dessa mãe com a filha, tá certo? Ou de pai com um filho, que tem esse último exemplo que coloquei para vocês. Isso acontece quando a família que era tradicional, que era pai, mãe e filhos, onde a mãe e o pai não se dão mais bem e se separam. E um desses fica com os filhos. Existe também o tipo de família, gente, onde os avós cuidam das crianças. Por quê? Porque os pais não tiveram essa responsabilidade, certo? E os avós ali acolheram com muito amor e carinho para que as crianças pudessem ser criadas de uma forma adequada dentro da sociedade. Então, a família, gente, ela deixou de ser apenas tradicional para ser esses outros tipos de família, apenas de pai e filho, mãe e filhos, avós com os netos, e os avós criam aí os netos como se fossem seus filhos. E isso foi acontecendo, gente, com o decorrer dos anos, certo? O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afeto, proteção e todo o apoio necessário para a resolução de problemas. Então, a família, gente, tem que ter todas essas características. Tem que ser uma família harmoniosa, tem que ser uma família onde se tem afeto, se tem amor, onde nós vemos que nós estamos protegidos e onde nós temos o apoio na hora de resolucionar alguns problemas. A família está aí para isso. Nós precisamos ter essa harmonia com os nossos familiares para quando nós precisarmos de cada um deles. Assim como eles também podem precisar da gente para ajudar em alguma coisa. Então, esse ambiente familiar, que é dentro da nossa casa, dentro da nossa família, tem que ter essa paz, tem que ter esse carinho todo voltado para os membros que fazem parte da nossa família. Meus parentes. Quem são os meus parentes? Os meus parentes, gente, são os membros da família do pai e da mãe. Então, eu tenho os meus parentes por parte de pai e eu tenho os meus parentes por parte de mãe. Avô, avó, tio, tia, primo, prima, sobrinho, sobrinha, bisavô, bisavó, neto e neta. Aqui são alguns exemplos de membros que fazem parte da nossa família. A família é a raiz de quem somos, representa o amor que recebemos e a alegria do que vivemos. Então, a família é aí, gente, de onde nós viemos. Esses membros da família nos mostram isso, de onde nós viemos, quais são as tradições que a nossa família traz. Desde o mais velho, o membro mais velho, ao membro mais novo, é passado essas tradições. Os parentes possuem o mesmo sobrenome, o que caracteriza aquela família. Então, os parentes, eles têm o mesmo sobrenome. Pode ser, vou dar alguns exemplos de sobrenome, tá, gente? Gomes, Silva, Matos, Braz, Xavier, todos esses são tipos de sobrenome. E os membros da família, um membro da família tem o mesmo sobrenome que os outros. Por exemplo, André Xavier. André Xavier é o pai.
E o filho dele é o Joaquim Xavier. Então, se vocês observaram, eles têm o mesmo sobrenome. É uma das características dos membros da família. Os nossos avós são os mais sábios membros da família e nos ensinam muitas coisas. Como vocês sabem, os avós, certo, são um dos membros mais velhos da nossa família. Então, eles já viveram muitas histórias, gente. Eles sabem muitas coisas e eles podem ensinar, sim, essas coisas a vocês, netos. É muito importante você conversar, ter essa conversa com as pessoas mais velhas, pois elas lhes ensinam coisas que você ainda não sabe, coisas que você não descobriu ainda, coisas que aconteceram no nosso passado e que essas pessoas mais velhas sabem, até mesmo vivenciaram. Então, por isso é importante, conversem com pessoas mais velhas que fazem parte da família de vocês. Nas famílias, podem existir pessoas que não tenham o mesmo sangue, mas que se amam e se respeitam. Por que eu coloquei esse exemplo? Porque também é um tipo de família, certo, gente, que pode existir. Qual é esse? É a família onde adotaram uma criança. O pai e a mãe não têm o mesmo sangue que a criança, mas, como foi dito aqui, eles amam e respeitam essa criança como se fossem filhos dela. Como vocês sabem, nós também falamos sobre a adoção, certo, gente? E a adoção é muito importante, por quê? Porque essa família que escolheu essa criança tem que ser uma família responsável, tem que ter escolhido aquela criança depois de pensar muito, depois de saber como era aquela criança, depois de saber como seria uma vida com uma criança. Então, essa responsabilidade foi dada a esses pais, certo, gente, que escolheram essa criança para ser filho ou filha deles. E a adoção é mais um tipo aí de família que foi transformado, certo, gente? Onde existe o amor e o respeito sempre. Membros da família. Nós temos aqui, por exemplo, o avô. O avô é o que seu? O avô, gente, ele é pai da sua mãe ou pai do seu pai. Nós temos o avô materno, que é o avô por parte de mãe, e o avô paterno, que é o avô por parte de pai. E nós temos aí a sua avó também, que a sua avó é mãe da sua mãe. Mãe da minha mãe é a minha avó materna. E a mãe do meu pai é a minha avó paterna. Então, os avós, eles têm essa distinção. Avós maternos, que são os avós do lado da sua mãe, e os avós paternos, que são do lado do seu pai. Membros da família, nós temos aqui o tio ou tia, certo? Que são quem? Eles são irmão ou irmã da sua mãe ou do seu pai. Se o seu pai tem um irmão, ele é seu tio. Se sua mãe tem uma irmã, ela é sua tia. Então, membros da família, primos ou primas. Os primos e primas, gente, são filhos desses tios de vocês aqui. Então, se você tem vários primos, quer dizer que você tem tios. E esses primos, eles são os filhos dos seus tios, tá bom? Aqui nós temos um tipo de família, gente, que foi colocado na atividade de vocês, na página 46, certo? Onde é um quadro, uma tela, onde vocês estudaram também produção de texto, certo, gente? É uma tela que é chamada família. E vocês observam aqui que essa família era uma família grande, não é mesmo? Uma família onde nós vemos aí a característica de ser uma família grande. Vocês podem observar um pouco mais ela, certo? E nós vamos agora, observem aí quem faz parte dessa família, certo? E vamos agora para as nossas atividades que são referentes a esse conteúdo, a família. As atividades estão na página 46, 47 e 48. Na página 46, gente, diz: observe a tela família, de Tarsila do Amaral, e responda. Foi aquela tela que nós colocamos no slide para vocês observarem maior. Quantas pessoas formam essa família? Nós dissemos que essa família era uma família grande. Quantas pessoas formam ela? B. Há crianças nessa família?
Quantas? Então, você observa bem, certo, gente? Conta a quantidade de crianças que existe aí. Item C. Essa família demonstra alegria? Justifique sua resposta. Você acha que pela expressão facial dessas pessoas nessa tela, elas demonstram alegria? Se sim, por quê? Se não, por quê? Item D. Na sua opinião, a família demonstra gostar de animais? Comente. Você acha que essa família aí, ela gosta de animais? Por quê? Segunda questão, página 47. Pinte as imagens que caracterizam a união da família. Briga. Devemos ter briga na nossa família, gente. Nós devemos ter amor na nossa família. Devemos ter diálogo. Devemos ter desrespeito. Devemos ter paz. Ou devemos ter ódio? Vocês vão pintar aí as coisas que nós devemos ter em família, tá certo, gente? Lembrando, gente, que é muito bom ter esse diálogo, sim, certo? Porque eu não falei sobre diálogo no nosso slide, mas é importante que você tenha esse diálogo com seus pais. Ah, mamãe, eu não estou gostando disso porque aconteceu isso. Ah, papai, eu não estou gostando disso porque aconteceu isso. Esse diálogo é importante para que os pais de vocês saibam o que é que está acontecendo e o que é que podem fazer para resolucionar os problemas, tá bom, gente? Então, procurem sempre conversar. Digam como foi a aula de vocês, digam como foi a brincadeira com os amigos, dialoguem com os pais de vocês. Esse momento é um momento prazeroso e um momento muito importante na vida de pais e filhos. Terceira questão, página 48. Leia os balões de fala e complete com o nome dos parentes. A mãe do meu pai é minha, falei para vocês. O filho da minha tia é meu. O filho da minha irmã é meu. O filho da minha filha é meu. Aí vocês vão colocar, tá certo? Esses personagens aqui que estão falando, não é você. Então, você lê o que é que esse personagem está falando e diz qual é o membro da família ao qual está relacionado. E a quarta e última questão, circule os parentes que você tem. Se você tem muitos parentes, você vai circular aqui bastante. Mas você circula aqueles parentes que você tem. Avô materno, avó materna. Lembrando que o que for materno é da parte da mãe. E o que for paterno é da parte do pai. Bisavô materno, avô paterno, avó paterna, bisavô paterno. Tio, tia, bisavó materna, bisavó paterna, prima, primo, sobrinho e sobrinha. Você pode colocar aqui, certo? O que você achar que está relacionado à sua família. Quais membros a sua família tem? Pode ser todos? Pode, se sua família tiver todos esses membros, você pode circular todos. Ah, tia, mas a minha família só tem 5 desses membros. Então, você circula apenas os 5 que ela tiver, tá bom? O importante é que você trabalhe essa questão da família. Quantos membros tem a sua família? A sua família é grande ou a sua família é pequena? A sua família é uma família unida, onde ela compartilha tudo, ou é uma família onde brigam bastante? Não é legal, gente, essas brigas na família. É muito importante que vocês tenham esse diálogo quando estiverem todos calmos, para que não tenha mais brigas. Então, famílias devem ser unidas, devem ter amor, devem ter carinho, devem ter diálogo, certo, gente? Sempre trabalhando isso em família. Então, gente, caprichem nas atividades. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Família, primeiro grupo ao qual nós pertencemos. E lembrando que os tipos de família mudaram, não é apenas mais o tipo de família tradicional. Eu tenho casos, certo, gente? Onde eu tenho pessoas na minha família que moram apenas com o pai, ou que mora apenas com a mãe. Então, a família tradicional foi mudada, certo? Mas, lembrando que a família tradicional ainda existe, certo, gente? Pai, mãe e filhos. E ela é muito importante na nossa história. Então, um grande beijo para cada um de vocês. E até a nossa próxima aula. Amanhã tem mais videoaula, tá certo, gente? Não perca. Tchau, tchau, meus amores.